Boa noite a todos. Eu sou a Suzy, mais uma vez aqui com o grupo do Caravana. Peço a Deus e aos espíritos benfeitores que iluminem o nosso estudo de hoje. Que o Senhor renove nossas forças para que possamos prosseguir nossa caminhada com saúde, paz, amor e alegria. Jamais permita que as dificuldades nos impeçam em acreditar em dias melhores. Muito obrigado, Senhor, graças a Deus, e vamos ao estudo. Boa noite. Boa noite, irmãos. Nosso estudo da noite de hoje é o capítulo 27, Pedi e Obtereis. Instruções dos Espíritos, item 22. Maneira de orar. Bom, o item 22 se inicia dizendo que o dever primordial de toda criatura humana, o primeiro ato que ele deve assinalar à sua volta à vida ativa de cada dia, é a prece. A prece, então, é um dever primordial, é muito importante. É a primeira coisa a ser feita. É um dever, porque é uma obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. A prece consiste em elevar nossa alma a Deus. Bem, então, a primeira coisa que devemos fazer ao acordar é fazer uma prece, que é uma coisa importantíssima, tem que ser o nosso primeiro ato ao despertar. Ainda ele diz que quase todos nós oramos, mas que poucos de nós sabem realmente orar. Não importa ao Senhor as coisas habituais, as preces habituais, que dizemos de maneira maquinal, como um dever que devemos cumprir, desempenhar, e que pesa para nós como uma coisa assim obrigatória, né? Bom, alguns até dizem, nossa, preciso correndo para casa, está na hora de orar. Mas a prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, ela deve dizê-la logo que o espírito haja retornado ao jugo da carne, quer dizer, assim que desperte, deve elevar-se aos pés da majestade divina, que é o nosso Deus, o nosso Criador, com humildade e com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos e até aquele dia, né? Então é isso, nós devemos agradecer a Deus todas as graças recebidas durante aquela noite, agradecer pelo novo dia, que é uma nova oportunidade de trabalho, e agradecer por todas as graças recebidas durante a vida toda, porque todos os dias nós recebemos novas graças e precisamos agradecer. Bom, também pela noite transcorrida, e durante a qual lhe foi permitido ir ter com os amigos, com os seus iguais, para aurir no contato com eles mais força e perseverança para esse novo dia que se inicia, né? Para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia, e também para pedir pelas suas fraquezas, pelos seus males, pedir ajuda, amparo, paciência, né? Bom, ela deve ser profunda, quer dizer, com muita fé, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se até o Criador. Assim como Jesus, quando fez a prece num Tabor, onde ele se transfigurou. E a prece deve chegar até o Criador nívea e radiosa, de esperança e de amor. No livro Vivendo o Evangelho, volume 2, lição 324, Mensageiro, ele nos diz que a prece é diálogo à distância com Deus. Não deixe que seus defeitos perturbem a comunicação com o alto.
dê a sua mensagem, mas não esqueça que a humildade e a sinceridade é que fazem o bom mensageiro. Bem, a vossa prece, ela deve conter o pedido das graças de que necessitas em realidade. Não peça inutilidades que o Senhor vos por exemplo, como que o Senhor vos abrevie os seus males, as suas doenças e as suas provas. Vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda bens preciosos como paciência, resignação, fé, esperança, coragem, calma, tolerância. Nunca diga, não vale a pena orar, porque Deus não me atende. Porque o que é que na maioria das vezes pedis a Deus, né? Geralmente supérfluo e coisas desnecessárias. Já pedistes a vossa melhoria moral? Que você seja um pouquinho melhor a cada dia? Que você seja capaz de fazer todo o bem que puderes? Deus não se ocupa conosco, pois se olhasse para nós, não aconteceriam tantas injustiças. Porém, somos insensatos e ingratos, porque se nós olhássemos e consultássemos nossas consciências, veríamos que a maioria desses males somos nós mesmos que provocamos com nossos excessos, como as doenças, através de bebidas, drogas, mal alimentação e outras coisas mais. E morais, né? O egoísmo, vaidade, orgulho e outros defeitos que nós possuímos, né? Precisamos pedir para nos melhorar e veríamos a quantidade de graças e consolações que logo sentiríamos. No livro Vivendo o Evangelho, volume 2, na lição 326, Esforço Próprio, ele nos traz: peça a Deus por sua transformação moral, mas tome a iniciativa de se melhorar, porque não adianta nada a gente pedir para melhorar e não fazer nada em prol da melhoria. O Senhor ouve quem pede com sinceridade, mas cada um recebe de acordo com as próprias obras. Quer dizer, a gente pede, mas a gente sabe se tem merecimento de receber? Se a gente está realmente pedindo aquilo que a gente vai saber utilizar, vai saber fazer, vai saber aproveitar e ajudar com aquele benefício? Não se esqueça do esforço da renovação íntima. Precisamos nos renovar, sermos melhor, fazer autoavaliação para ver em que nós precisamos melhorar, para que possamos seguir o nosso caminho com tranquilidade e paz. Deus favorece o crescimento da planta, mas ela produz a seiva, né? É necessário que tomemos essas iniciativas para que Deus nos auxilie. Quer dizer, a gente pede, mas a gente não faz nada em prol de que aquilo aconteça. Como é que Deus vai poder nos auxiliar? Precisamos pedir e agir, né? A ação, precisamos agir para que Deus nos ajude. Não há necessidade de que se recolhas ao vosso oratório e que se lanceis de joelhos nas praças públicas, que grite em brados as suas orações, pois Deus, que vê e ouve em secreto e sabe as suas necessidades, sabe do que você realmente precisa. Ainda no livro Vivendo o Evangelho, volume 2, na lição 325, Só Precisa, ela nos diz que
templos, altares, monumentos, imagens, incenso, símbolos, rituais, cerimônias, sacrifícios, promessas, jejum, penitência, romaria, procissão, óbolo, velas, medalhas, orações prontas. Tudo isso se criou para justificar a prece. No entanto, segundo Jesus, para estar com Deus, você precisa só amar ao próximo como a si mesmo. Então, essas coisas todas, às vezes um cerimonial enorme, quando poderíamos somente pedir pelo nosso irmão necessitado, pedir por alguém que está sofrendo, pedir pelos que estão nos hospitais, pelos que estão ao desabrigo, pelos que estão passando por dificuldades morais. E pronto. Não precisamos de tanta justificativa para a nossa oração, tanto aparato, tanta coisa desnecessária para se orar. Orar é só se recolher e pedir e agradecer o que a gente pediu, o que precisamos para nós e para todos, e agradecer o que já recebemos e o que ainda vamos receber. Bem, cumprir os nossos deveres sempre elevando a Deus os nossos pensamentos e realizar o nosso trabalho diário normal. Não precisamos largar nosso trabalho, se ajoelhar, se esconder num canto para orar. Às vezes, fazendo um serviço caseiro, você pode estar orando, né? Pedindo auxílio a Deus, pedindo por essas pessoas, às vezes, que naquele momento está passando por alguma dificuldade, etc. Auxiliar os nossos irmãos mais próximos em suas necessidades morais, através de conselho, uma palavra amiga, um carinho, uma conversa. A gente conversa normalmente e ali vai falando algumas coisas que a pessoa se acalma e pode se sentir bem, né? Ou então as necessidades físicas, a necessidade de um alimento, a necessidade de uma coisa qualquer, um agasalho, não sei, às vezes eles pedem tanta coisa estranha, as latinhas, as garrafas, etc. A gente ajuda da maneira que eles pedem. Vão pedindo, a gente vai fazendo, né? Quando receber uma bênção, elevar a Deus um pensamento de agradecimento. Isso é muito importante. Às vezes a gente recebe, de repente, uma bênção. Temos que agradecer na hora. E quando também nos livramos de um acidente, de uma confusão, de um problema, também pedir a Deus, agradecer a Deus, né? Que dessa maneira: seja bendito, meu Pai, pela minha paz, que às vezes o que a gente se livra causa muito dano na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, aquele momento de livramento foi muito importante para nós. Então, precisamos agradecer. Quando pressentir um perigo, pedir a Deus a sua proteção e amparo, porque às vezes a gente pressente o perigo, a gente sente alguma coisa diferente. Eu já começo a orar logo, na mesma hora. Se eu pressinto alguma coisa, eu elevo logo o meu pensamento a Deus e peço a Ele que me livre. Eu não sei o que é, mas eu estou sentindo alguma coisa. Esteja comigo, Senhor. Isso é muito importante, né? Se falhar em algum pensamento, se falar alguma coisa indevida, ou praticar algum ato, uma obra, alguma coisa que você vê que não era para ter feito aquilo, se humilhar diante do Supremo Juiz, né? E dizer: perdoai-me, meu Deus, porque pequei por orgulho, egoísmo, falta de caridade e outras coisas mais. Digamos: dai-nos forças para não mais falir e coragem para a reparação das minhas faltas. Isso é muito importante, pedir a Deus para não falir mais, né? E também para poder corrigir os erros que a gente tenha praticado, né? Orar, quer dizer, fazer uma prece,
independe se for de manhã, de tarde, de noite ou em dias consagrados. A prece deve ser dita em todos os instantes, sem interrupção do seu trabalho, que deve partir do seu coração, da sua alma, em poucas palavras, vindas com sinceridade e com humildade. Ditas assim, ela os santifica. Se agirmos como Vemonode Bordels, em 1862, nos disse, eu digo, certamente nossas preces serão ouvidas pelo nosso Pai Celestial. Agora eu retirei um trecho do livro Fonte Viva, a lição 150, que é a oração do justo. Eu tirei apenas alguns parágrafos, tá? O número 1, ele nos diz, o desejo do homem bom é uma prece. Quer dizer, se um homem bom fizer um desejo, aquilo vale como uma prece. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca a do homem justo, como sendo revestida de intenso poder. Quer dizer, a oração do homem justo tem grande poder, né? Por quê? É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Então, aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Prece, dita de coração, não de lábios. Seja inteligível, a fim de que nos possa falar ao Espírito. A qualidade de prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem epítetos que são meros adornos de lantejoulas. Então, a prece, ela deve ter entendimento, né? Deve se entender a prece, deve vir do nosso coração, do nosso espírito, deve ser clara, simples, com poucas palavras, sem frases gigantescas que a gente nem consegue entender, né? E nem coisas, muito floreamentos, palavras difíceis, para que essas preces possam ser aceitas, entendidas por Deus e para que Ele nos atenda com mais facilidade. Agora vamos à prece. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos juntos e unidos novamente com os irmãos do Caravana. Agradecer também por estarmos felizes em mais um dia, mais essa união, mais esse trabalho juntos. Como eu sou uma eterna pedinte, quero pedir por todos os doentes, todos os necessitados, todos os aflitos, onde quer que haja uma pessoa com dificuldade, triste, desamparado, que a sua presença se faça. Ajuda-nos, Senhor. Também estou muito agradecida por fazer parte do Caravana de Conselheiro. Graças a Deus.